capítulo 3. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. E diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém? Só até aqui, irmãos. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, Paulo fundou a igreja de Tessalônica. E ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, e essa é a segunda carta aos Tessalonicenses. E se você virar uma página, dependendo da sua Bíblia, talvez duas, você vai ver no final do 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Então, Paulo deu uma ordenança para a igreja que ele fundou, deixou um livro com várias instruções, e é muito ressaltado esse versículo no meio evangélico, né? Orai sem cessar. A necessidade do cristão orar sem parar. Só que aí, algumas pessoas estavam semeando inquietações dentro dos membros da igreja de Tessalônica. Isso acontece, irmãos, até hoje. É necessário que o joio cresça junto com o trigo para que no momento da colheita haja a separação entre o trigo e o joio. É necessário que os não salvos andem junto com os salvos na igreja, para que no momento do arrebatamento haja distinção entre quem foi salvo e quem não foi. Isso é profético, isso é bíblico. Então, até hoje, ainda temos dissensões dentro da igreja, temos falsidade, temos fofoca, temos conversinha, inimizade. E quando os irmãos começaram na igreja de Tessalônica, foi que Paulo pediu, com esse capítulo 3, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Ou seja, ele estava pedindo oração, porque ele já tinha dito em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, e esse orai sem cessar é para todos os motivos da sua vida. Para todas as pessoas relacionadas à sua família, todas as pessoas que você convive, orai sem cessar. Ore pelas pessoas, ore pelas causas, ore pela sua fé, ore sem parar. E aqui Paulo está pedindo, por causa da dissensão, por causa dessas inimizades que foram levantadas dentro da igreja de Tessalônica, ele pediu, orai por nós. E ele está falando dele e dos pregadores. Mas ele não quer dizer só dele como pastor e fundador da igreja. Ele quer dizer, orai por todo aquele que prega o evangelho, para que a palavra do Senhor se propague. Então é necessário que a gente inclua nas nossas orações todas as pessoas que a gente sabe que pregam o evangelho, não só no púlpito, mas as pessoas que pregam no trabalho, as pessoas que pregam no ônibus, na rua. E se você não sabe, irmão, se algum irmão teu falou de Deus, de Jesus e da salvação para alguém na rua, pergunta. Você já falou para alguém, tem um testemunho para dar? Você conhece algum caso de alguém que você viu na rua, alguém no seu trabalho que você falou? Eu já tive a oportunidade de pregar numa mesa com os gringos todo lado do trabalho, sem falar nada. Me cutucaram tanto que eu falei, olha, tá bom, vou falar, tá? Quer que eu fale? Eu falo, mas deixa eu falar então. Então deixa eu falar. Porque aí eu preguei. Preguei sobre a salvação. Eles ouviram a palavra da salvação. E eles escolheram seguir ou não. Acredito que não estão seguindo. Mas a gente precisa orar pelas pessoas que pregam, para que o evangelho
para que a palavra do Senhor, o Evangelho, se propague e seja glorificada. A palavra seja glorificada. Como também está acontecendo entre vós. Ou seja, ele ainda afirma, o Evangelho está sendo propagado e a palavra de Deus está sendo glorificada entre vós, entre nós da igreja. Então, se isso está acontecendo, não ore só para que a palavra se propague, para que a palavra seja glorificada, mas ore porque a palavra está sendo pregada e está sendo glorificada na sua igreja. Palavra da verdade, porque hoje o que mais tem aí é a igreja que vai falar 5 minutos de leitura da palavra e vai pedir você dar seu apartamento, vai pedir para você dar seu R$1.000, vamos fazer uma campanha de... Já viu a campanha do Valdemiro? É R$1.000 para cima, irmão. Não chega lá com R$10 no envelope, não, que vai olhar para você e falar, olha só, isso aqui não é igreja disso, não. Lá é com dinheiro, irmão. Lá ele compra bênção. Ele vende bênção. É isso que ele quer. Então, ore também pelo fato da sua igreja estar pregando o Evangelho da verdade. Porque a palavra de Deus está sendo glorificada aqui. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Mais um tema para se adicionar na oração de cada um. Para que nos livrem dos homens perversos e maus. Irmãos, o que mais tem no mundo é perversidade e maldade. Hoje, com essas diretrizes de coronavírus, de vacina, de obrigações, de que o governo agora, com esse STF aí, que não tem ninguém acima dele, eles mandam no Brasil, fazem o que querem. A gente precisa colocar essa perversidade nas nossas orações. E aí Paulo fala, porque a fé não é de todos. Se eu creio que Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo, morreu pelos meus pecados, na cruz, com a promessa de vida eterna na glória, e eu sirvo a Jesus por isso, não significa que todos os seres humanos na Terra fazem isso. A fé não é de todos. Então a gente precisa também orar pela perversidade, pelos homens maus, para que nos livre. Mas aí ele afirma, todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. E aí muitas pessoas pensam, Deus sabe o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, antes mesmo de eu falar em oração. Então eu não preciso orar. Aí você está servindo a qual Deus? Se você está deixando de orar porque você acha que Deus é adivinho, quem faz adivinhação é tarô, as macumbarias lá, todo tipo de candomblé, eles são um adivinho, porque o espírito, os demônios vêm e falam no ouvido deles. Então, que Deus que você está servindo se você não quer colocar os seus pedidos em oração? Porque a gente sabe que Deus vai nos livrar do maligno. Sim, a gente sabe, mas cabe a mim pedir todos os dias. Para que a minha fé se renove e para que eu renove a minha fidelidade com Deus. Eu preciso mostrar para Deus que eu tenho fidelidade com o Senhor. Como é que eu vou querer ganhar uma causa impossível se eu não tenho relacionamento com Deus? E aí eu vou te dar um exemplo. Como é que a gente cultiva um relacionamento? O adolescente conhece a menina, aí ele casa no primeiro dia que ele... Não casa, né? Então, quer dizer, ele precisa conhecer, ela precisa achar ele legal, ele acha ela legal, aí pega na mão, aí leva no cinema, aí passa uns anos, aí vai na igreja, apresenta, aí namora, aí noiva, casa, aí depois tem filho. Tem uma sequência. O que acontece nessa sequência, irmãos? Você vai ganhando intimidade. De maneira que quando você forma uma família com essa pessoa, você confia cegamente nessa pessoa. Você sabe que essa pessoa vai fazer tudo por você. Isso é fé, irmão. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Você acha que você é capaz de hoje chegar a orar e pedir qualquer coisa para o Senhor e Ele atender? Porque é necessária intimidade com Deus. E para ter intimidade, a gente precisa construir um relacionamento.
E esse relacionamento precisa ser alimentado. O que acontece com esse casal que se conheceu adolescente, namorou, noivou, casou, teve filho, 10 anos depois o esposo nem fala com a mulher em casa? O que acontece, irmão? Eles se separam. Porque não há mais intimidade, não há, o relacionamento se enfraqueceu. E é a mesma coisa com o Senhor. A gente alimenta o nosso relacionamento com oração. Mas nós temos confiança, sabemos, todavia, o Senhor é fiel. E nós também temos confiança em vós no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que ele sabe que a igreja ora. E eu tenho confiança que a igreja ora no Senhor. E de que não só estás praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ou seja, Paulo afirma que sabe que os irmãos oram, sabe que os irmãos aplicam o evangelho que aprendem na igreja, e sabe que os irmãos vão continuar aplicando o evangelho que aprendem na igreja. Então essa é a vida do cristão, irmão. A vida do cristão é uma caminhada degrau a degrau, degrau a degrau, você vai subindo, é uma escada infinita até a salvação. E o pecado faz você tropeçar e cair 10, 20, 30 degraus para baixo. E a gente precisa se afastar do pecado. Em contrapartida, a gente precisa alimentar o nosso relacionamento com Deus. Com as nossas orações, com as nossas petições, alimentando a nossa fé e mostrando para Deus que nós somos fiéis a Ele, porque Deus é fiel a nós. E a gente precisa mostrar a nossa fidelidade. E aí Paulo finaliza dizendo, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Que o nosso coração seja conduzido, irmãos, ao amor de Deus. Mas o mais importante dessa frase é que nós sejamos conduzidos à constância de Cristo. O mais importante para você atingir um objetivo na vida, uma meta, é constância, determinação. Você não consegue passar num vestibular se você estudar um dia, passar 3 dias sem estudar, aí no outro dia você estuda, aí pula uma semana, aí estuda 2 dias, 3, porque você ficou muito tempo sem estudar, aí passa mais uma semana sem estudar. Isso não é constância. Você chega no vestibular, você não lembra das coisas. E a gente precisa de constância para lembrar do Evangelho. A gente precisa de constância para estar firme na oração. A gente precisa de jejum para poder se dedicar à vida espiritual, matar a carne para poder alimentar o espírito. A gente precisa de louvor para alimentar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, alimentar a nossa fidelidade com Deus. A gente precisa da palavra para aprender e para colocar em prática. E para isso tudo acontecer, a gente precisa da nossa fé. A gente precisa solidificar a nossa fé com o nosso relacionamento constante com Cristo. Eu peço aos irmãos que orem por todos nós, por todas essas causas que mencionamos, e para que a sua vida, irmão, seja cada vez mais conectada ao Senhor. Que a gente tenha cada vez mais intimidade com Deus, para que o nosso relacionamento seja cada vez mais profundo com Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.